Deus. Amém, queridos. Aleluia. A autoridade dos filhos de Deus. E nesta noite nós vamos estar ministrando sobre santidade. Amém. Porque nós entendemos que a santidade gera autoridade. Aleluia. Glória a Deus. A santidade gera autoridade. Glória a Deus. Todos acharam Mateus capítulo 7, versículo 28. Glória a Deus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as ensinar quem tem a autoridade e não como os escribas. Amém? Senhor, nós glorificamos o Teu nome por Tua santa presença neste ambiente. O santuário, a casa do Senhor, o lugar onde nós nos reunimos no mesmo espírito para adorar o Deus vivo. Este lugar de adoração, aleluia, é o lugar onde o Senhor se manifesta para trazer destino à igreja, para guiar a igreja. E a igreja que tem destino, a igreja que é guiada, é uma igreja que caminha debaixo de ensino. E nós te louvamos pela Tua palavra, nós te adoramos pela Tua palavra, nós consagramos este tempo na Tua presença, Senhor. Esse tempo que é todo Teu, Pai, todo Teu. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Continua ministrando os nossos corações através da Tua palavra. Continua trazendo os princípios espirituais. Ah, meu Deus, que eles sejam revelados ao nosso coração. Ministra, Senhor. E edifica-nos, Deus. Exorta-nos, Senhor. Consola-nos. Fala conosco nesta noite. E de tudo que fizeres, Senhor, nas nossas vidas. E através das nossas vidas. Para todo sempre, Senhor, nós declararemos que Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. A autoridade, ela é o principal, podemos dizer que ela é o principal atributo de Deus. O principal atributo de Deus é a santidade. E a autoridade se manifesta por causa da santidade. Mas é uma qualidade que deve ser desenvolvida pelos filhos de Deus, pelo povo de Deus, por Israel. A Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada, você vai encontrar por 900 vezes a palavra santidade. Em toda a Bíblia, 900 vezes. Olha só quantas vezes essa palavra ela é reproduzida. Por quê? Porque a vontade de Deus é que o seu povo possa entender que esta é uma qualidade que deve ser o quê? Desenvolvida na vida dos filhos de Deus. É por isso que Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 14, o texto sagrado diz que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Porque esta palavra, a palavra santidade, no Antigo Testamento, você vai encontrar o significado dela, que é exatamente, vem da palavra cortar, ou separar. Então, quando a santidade de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas, ela faz um corte. Ela corta tudo aquilo que não convém. Ela corta tudo aquilo que é impuro. Deus estabelece um corte. É por isso que, quando nós estudamos história, todos nós, quando estudamos história, na escola, nós aprendemos que existe uma linha no tempo. E essa linha, há
há uma demarcação no centro dela. É por isso que se diz antes de Cristo e DC, depois de Cristo. Amém, queridos? Por quê? Porque Jesus, ele dividiu a história da humanidade. Nas nossas vidas foi exatamente isso que aconteceu. Ele dividiu, houve um divisor de águas nas nossas vidas. Aleluia! Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, houve uma divisão, houve um corte, houve uma separação. Deus estabeleceu o seu povo para que ele pudesse ser o quê? Separado. Deus estabeleceu o seu povo para que ele pudesse ser o quê? Consagrado. Deus, quando fala a Moisés, Êxodo capítulo 19, versículo 3, o Senhor estabelece uma aliança com o seu povo. E a vontade de Deus era que o seu povo, aleluia, Deus quando fala com o seu povo através de Moisés, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Anunciará quem? Aleluia. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha, o quê? Aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém, queridos? Esta era a vontade de Deus. Assim, o Senhor falou assim: assim como fiz de vocês. Volta lá no 4, por favor. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Sabe o que significa isso? Vos levei sobre asas de águia. A águia, queridos, com as suas garras, ela pega o seu filhote, e com as suas asas imponentes e poderosas, ela o protege. Protege de quem? Dos seus predadores, de todo o mal, e o leva para um lugar seguro. Era isso que Deus estava falando com o seu povo, porque quando Deus estabelece uma aliança, Ele está querendo dizer o quê? Porque o coração desta palavra, ser levado por Deus sobre asas de águia, é exatamente crer que o Deus Todo-Poderoso que nos libertou do jugo da escravidão do Egito, do pecado, esse Deus com as suas, aleluia, com as suas garras de proteção, Ele tem nos levado, Ele tem nos colocado num lugar seguro. Aleluia, e com as suas asas, Ele tem nos guiado, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos levado. Nós estamos sendo sustentados por essa poderosa graça, queridos. Aleluia. Mas muito mais que isso, na sua profundidade, é nós entendermos que a águia, ela não só iria oferecer proteção, Deus não só nos oferece a sua proteção, mas também a águia, ela leva o seu filhote para um lugar seguro, para que ela possa ser disciplinada, os seus filhotes, para que ela possa aprender a voar sozinha. Nós estamos vindo de um tempo de maturidade, Deus nos ministrou sobre maturidade. O Senhor, a vontade de Deus é que nós possamos aprender a caminhar sozinhos. Não ser um ser independente, não é isso. Sermos seres dependentes de Deus, mas não dependentes dos homens. Porque existem pessoas, queridos, que porque elas não têm guardado o seu coração, e a pastora esteve ministrando aqui na quarta-feira, Provérbios capítulo 4 e versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E nós recebemos esta palavra. Me mostre alguém que não guardou o seu coração, e eu te mostro alguém que perdeu a sua autoridade.
Por quê? Porque quando nós guardamos o nosso coração, nós estamos sendo revestidos de santidade. E a santidade, ela gera autoridade. Uma pessoa que não guardou o seu coração, que permitiu que a mágoa, o ressentimento penetrasse o seu coração. Uma pessoa que não guardou o seu coração, que permitiu que o conselho do ímpio pudesse falar mais alto que o conselho da palavra de Deus, perdeu a sua autoridade, perdeu a santidade, está em pecado, porque não é o Espírito de Deus que a está guiando. É inevitável, né? A gente está respirando isso, a gente não saiu ainda disso, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os ruiós, mas os tecnons são guiados pelas suas emoções. E quando nós somos guiados pelas nossas emoções, fatalmente nós vamos cair. Por quê? Porque Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? E muitas vezes nós ouvimos isso. Não, você tem que ser guiado pelo teu coração. Isso é perigoso. É ou não é, querido? Não, segue o teu coração. O que o teu coração está falando para você? É perigoso. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, guia o meu coração. Isso é o correto. Amém, queridos? Porque quando o Senhor guia o nosso coração, aí nós não vamos andar confundidos. Salmo 1, nós não vamos nos assentar na roda dos escarnecedores. Se estiver falando de piadinha imoral do meu lado, eu saio de perto. Se estiver falando mal de alguém, eu saio de perto. Porque a vontade de Deus, quando Deus fala ao seu povo, através de Moisés, Ele disse o quê? Eu vou estabelecer uma aliança com o meu povo. Deus é santo. Ele disse o quê? Esta aliança vai fazer com que essa santidade seja o quê? Fortalecida. Os meus filhos, eles vão andar o quê? Debaixo desta condição de santidade. Se santidade é o corte, se santidade é a separação, eu preciso ser uma voz nesses dias. O texto que nós lemos de Mateus diz que as pessoas se maravilhavam da sua doutrina. Mateus capítulo 7, versículo 28. As multidões se maravilhavam da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Sabe o que significa esta palavra? Os escribas, eles eram pessoas, eles eram copistas. Eles copiavam a lei e passavam a lei. Eles conheciam a palavra. Mas o coração deles estava longe de Deus. Os escribas, o seu discurso, o discurso deles era vazio, porque lhes faltava santidade. O discurso dos escribas era vazio, porque todas as vezes que eles iam ministrar, eles sempre usavam uma outra pessoa, um outro escriba. Olha, esse texto aqui da palavra de Deus, eu estou falando para vocês, lembra daquilo que o outro escriba falou. Eram palavras vazias, eram discursos cansativos. E a motivação do coração dos escribas é, segundo os estudiosos, eles eram pessoas que estavam mais preocupados em agradar as autoridades nos dias de Jesus. Eram homens bajuladores. No meio das escrituras, enquanto eles falavam das escrituras, eles citavam as autoridades. Eles faziam questão de falar das autoridades, para que as autoridades pudessem ouvir eles falando deles. O problema dos escribas era a motivação dos seus corações. Mas por que Jesus falava como quem tem autoridade?
Por que que a palavra de Jesus era diferente? Por que que as pessoas, quando ouviam, ficavam maravilhadas? Porque a vida de Jesus representava exatamente o que Ele era. Representava exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Ele era santo também. Lucas capítulo 1 e versículo 26. Aleluia. Essa santidade tem que nos acompanhar. Lucas capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o quê? O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A santidade estava em Cristo. A santidade precisa estar impregnada em nós, nos filhos de Deus. Jesus pregava como quem tem autoridade. Por quê? Porque Ele era santo. Nós só iremos pregar com autoridade se nós formos santos. Santidade ao Senhor é um clamor de Deus para os nossos dias. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 16. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. As pessoas se maravilhavam da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, onde ele está, querido, as pessoas precisam ficar maravilhadas. Porque a sua vida ela tem que ser uma expressão de santidade. A santidade precisa exalar da sua vida. Será que na empresa onde nós trabalhamos, as pessoas elas ficam maravilhadas por aquilo que sai de nós? Será que as pessoas nos respeitam no nosso local de trabalho? Elas reconhecem a santidade de Deus em nós? Elas reconhecem que nós somos separados? Elas reconhecem em nós os atributos de Deus? Elas reconhecem em nós a paz? Ou será que nós não entendemos ainda o que significa ser separado? Será que nós não entendemos que Deus nos colocou no lugar para influenciar? Onde nós estamos, as pessoas precisam olhar para nós e dizer: você é diferente. Você é diferente. Mas o que nós temos visto? Tantas pessoas dando mau testemunho. Quantas pessoas simplesmente não conseguem se desconectar do pecado, das conversas paralelas, das fofocas. O Senhor estabeleceu uma aliança com o seu povo para que o seu povo pudesse ser santo. Fofoca é pecado. Todas as vezes que nós falamos mal de um irmão, queridos, nós estamos trazendo condenação para as nossas vidas. Condenação para as nossas vidas. Provérbios capítulo 6 e versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece. Ele deixa para a última. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Ele deixa por último.
e o que semeia contenda entre irmãos. Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19. Aleluia. Versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aleluia, aleluia. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas, querido. Sejam separados. Sejam separados. Vivam uma vida irrepreensível. Não sejam como alguns. Não sejam como alguns que têm ferido a santidade de Deus, porque lhes tem faltado temor. Faltado temor. Esses dias eu estava assistindo o programa, estava passando. Aí eu vi, quando eu vi essa pessoa, eu parei para ver. Eu e a pastora, vamos ver. No início eu até resisti um pouco. A pastora, pastor, vamos assistir até o final. Vamos assistir até o final. Porque tem muita gente envergonhando o Evangelho de Cristo, queridos. Tem muita gente envergonhando o Evangelho de Cristo. Tem muita gente dando mau testemunho. Muita gente. Meu Deus. Falei, tá bom. Aí vamos ver. Ai, Senhor. Aí a apresentadora começa a fazer algumas perguntas para essa pessoa. E o assunto era casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Alguns irmãos aqui assistiram, já estão... Aí a apresentadora começou a fazer algumas perguntas. E citou até o nome de um pastor. Falei, ó, pastor tal disse que o casamento de homem com homem é errado, é pecado. Não pode. O que você diz? O tempo inteiro essa pessoa se esquivou, querido. Não dava uma resposta precisa, uma resposta direta. Ela disse assim, eu respeito a opinião do pastor. Ela falou que pode, né, pastor? Mas pode. Uma pessoa, queridos, que outrora foi cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que nos programas, todas as vezes que eu via essa pessoa falando, era uma pessoa que o auditório fazia silêncio para ouvi-la. Porque todas as vezes que ela abria sua boca, saía dela o quê? Uma palavra de autoridade. Porque a santidade gera a autoridade. E ela era bombardeada, queridos. Uma pessoa do meio público, secular, no secular. Artístico. Cantor. Que as pessoas querem ver se tem um cristão aqui nesse ambiente. Eu quero ouvir essa pessoa falar. Por isso que as pessoas se maravilhavam. Eu preciso ouvir essa pessoa falar. Que outrora foi cheio do Espírito Santo. Mas que hoje caiu em pecado. Vazio de Deus. Vazio. Aí, você vai para as redes sociais. Pasmem. Nessa mesma semana. Aí você vai ver, lá tem um vídeo dessa mesma pessoa. No altar de uma igreja. Pasmem. Cantando louvor de adoração a Deus. Aí eu fico pensando. Uma pessoa que é conhecida. E isso passa inevitavelmente pela liderança. Que todos sabem o que está acontecendo com ela. Que perdeu a sua autoridade. Porque não existe mais santidade. E você coloca essa pessoa no altar para ministrar. Aí o que nos sobra, muitas vezes, são lágrimas. É o choro.
daquilo que expressa o coração de Deus. O salmista do Salmo 119, do versículo 136. Quando ele abre o seu coração nesta palavra, é nessas horas que nós conseguimos entender um clamor que está no coração de Deus pela santidade. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Até quando a igreja não vai entender o que Deus quer dela? Porque a palavra de Deus, uma das situações que mais me cativam na palavra de Deus, no Evangelho, é que ele é simples, queridos. É simples. Muitos estão correndo de lá para cá, pulando de igreja em igreja. Muitos se tornaram consumidores da fé porque não entenderam o coração de Deus. Porque a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da pregação da palavra, jamais poderá tirar dela a sua eficácia. Jamais. O Senhor deseja de nós que nós possamos viver uma vida simples. Simples. Mas que sejamos homens e mulheres de Deus, completamente impregnados desta santidade. Que fora do ambiente da igreja, que fora, ontem eu ministrei isso para a bateria no estacionamento, que fora daqui, e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na empresa, no seio da nossa família, na convivência com os nossos vizinhos, nos nossos relacionamentos, que nós possamos ser as mesmas pessoas, sabe, tem faltado isso. Jesus, quando chega diante dos escribas, a palavra que ele traz é uma palavra de exortação. Ele chama a atenção deles, por quê? Porque eles eram hipócritas. Hipócritas. Aí a gente observa as palavras de Cristo. Eu já estou me encaminhando para a conclusão dessa palavra. Mateus capítulo 5. E a gente entende por que ele pregava com tanta autoridade. Este é o coração da mensagem de hoje. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque eu vos digo que, amém? Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Versículo 26. Em verdade te digo. 28. Eu, porém, vos digo. 32. Eu, porém, vos digo. Em verdade eu te digo. Eu, porém, vos digo. Um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de santidade, ele passa a chamar a responsabilidade para si. Ele fala em nome do Senhor. É isso que tem faltado, queridos. É isso que faltava nos escribas e nos fariseus. Eles não podiam dizer, eu te digo. Não, eles iam transferindo a palavra para outro. É como o outro diz. É como o outro falou. A autoridade, a santidade que gera autoridade é isso. É você chegar diante das pessoas e falar assim, olha para a minha vida, veja o que Deus fez na minha vida. Veja como eu ando, veja como eu vivo. Eu guardo a lei, eu guardo os mandamentos, eu guardo a palavra do Senhor. Sou eu que estou te dizendo. E as pessoas vão olhar e falar assim, é verdade. Eu posso falar eu posso fazer o que você está falando. Eu acredito que a palavra que sai de você é verdade. Eu confio naquilo que você está falando. Porque Atos capítulo 1 e versículo 8, vós sereis as minhas testemunhas.
Uma testemunha verdadeira, ela só pode falar a verdade. Porque uma testemunha, se for falsa, ela compromete a verdade. Amém, queridos? A lei não foi feita para os justos, querido. Quando o Senhor fala a Moisés, quando ele fala que ele queria estabelecer uma aliança com o seu povo, ele estava falando exatamente de uma comunhão que conduz o seu povo para a sua presença. A lei, ela é para os injustos, mas ela nos protege. Mas não é a vontade de Deus que nós vivamos debaixo de jugo de lei. Não. A vontade de Deus é que nós sejamos incitados pelo Espírito. A vontade de Deus é que o nosso coração caminhe de acordo com aquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. Antigamente, se coloque de pé, queridos. Antigamente, aleluia. Alguns anos atrás, e talvez nós tenhamos irmãos aqui que fizeram esse tipo de trabalho. Se era permitido orar, entrar os cristãos, a igreja cristã, ela tinha acesso livre nos hospitais para orar pelos enfermos. Livre. O problema é que muitos daqueles que estavam entrando nos hospitais para orar pelos enfermos estavam doentes. Porque eles entravam num ambiente em que muitas vezes se precisa de silêncio, se precisa ter cuidado, se precisa de zelo. E muitos diziam: Deus está comigo. E saíam, faziam o que queriam. Faziam o que queriam. Sabe o que aconteceu? As autoridades precisaram criar leis. E hoje só tem acesso quem tem uma carteirinha. Pastores que têm uma carteirinha, porque foi criada uma lei que dá o livre acesso a pastores para que eles possam estar indo orar pelos enfermos. Porque quando nós não respeitamos o ambiente onde nós somos introduzidos, quando nós fazemos aquilo que nós queremos, aí os homens precisam criar as leis para poder frear os homens. Se nós andarmos no limite daquilo que as rodovias, que as vias públicas, elas permitem, nosso coração nunca vai ficar atemorizado. A gente nunca vai ser multado. Mas por que muitas vezes a gente só pisa no freio quando a gente vê uma plaquinha dizendo radar à vista? Por quê? Por que a gente não vive o tempo inteiro, a gente não anda o tempo inteiro a 50 por hora, 60, 70, não sei. Por quê? Por quê, queridos? Aleluia. Será que Deus está falando? A pastora está falando aqui. Deus está falando aqui, gente. Os motoristas. Cadê os motoristas? Levanta a mão aqui, motoristas. Para as motos. Cadê os motos? Rogério, Bala. Isso é evangelho, gente. Que o Senhor, Ele usa de exemplos simples para falar com a gente. Porque afinal de contas, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, o coração dele o tempo inteiro está em paz. Paz. Feche teus olhos.
Se o Espírito de Deus falou com você nessa noite, comece a orar. Faça a tua oração, pessoal. Quem sabe você tem ferido a santidade de Deus em alguma área da tua vida. Quem sabe tem te faltado paciência nos teus relacionamentos, você não consegue viver essa santidade. Tem te faltado paciência. Não é assim que o Senhor quer que você viva. Se você nasceu de novo, quem tem o Espírito tem o fruto. O Senhor Jesus dizia: em verdade vos digo, eu vos digo. Você não pode ficar transferindo responsabilidade o tempo inteiro. Ele falava daquilo que ele vivia, porque ele era santo. E há um convite à sua igreja que seja separada. Seja separada. Peça perdão ao Senhor. O Senhor tem cercado você de pessoas para você influenciar, para que você ame elas. Você que está aqui, você tem cargo de liderança. Deus não colocou você nesse lugar para você ser uma pessoa pesada, para você só cobrar. Talvez muitos daqueles que estão debaixo da tua autoridade, às vezes no domingo você saiu da igreja tão cheio do Espírito Santo, mas na segunda-feira a primeira situação é você reuni-los para cobrá-lo, e a sua vida é só cobrança, cobrança, cobrança. Deus está te dizendo: seja uma pessoa equilibrada. Se preocupe com eles. Às vezes, daquilo que você tem recebido, eles não têm recebido, porque não conhecem o Deus vivo, porque não conhecem essa santidade. Às vezes, estão passando por crise no casamento, nos seus filhos. Os filhos estão nas drogas. Isso é autoridade. As multidões se maravilhavam da doutrina e dos ensinamentos de Jesus, porque aqui ele estava encerrando o Sermão do Monte, e ele estava ensinando aos homens aquilo que estava no coração de Deus. Jesus estava expressando aos homens o amor do Pai. Seja um profissional na empresa, mas seja um servo de Deus que honre o Senhor, porque você está revestido dessa santidade. Quem sabe tem te faltado santidade nos teus relacionamentos. Satanás tem roubado a autoridade de muitos casais, noivos, namorados. Muitos perderam a autoridade. Eles não ministram sobre relacionamento, que é pecado, sexo antes do casamento. Muitos líderes não falam de púlpito, não pregam sobre família, porque já perderam a autoridade no seu lar há muito tempo. Ainda estão lá, mas Deus já saiu de lá faz tempo. Tem muita gente pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, mas foram destituídos da sua autoridade, porque lhes tem faltado santidade. Comece a orar, querido. Continue falando com Deus. Esta é uma noite de cura, esta é uma noite de libertação. O Senhor está te estabelecendo num lugar, aleluia, e deste lugar Satanás não vai te tirar. Eu profetizo sobre a tua vida que do lugar onde o Senhor tem te estabelecido, Satanás não vai te roubar. Ele não vai te roubar. Aleluia. Senhor, nós estamos diante da tua presença. A tua presença, ela nos traz paz, porque a tua presença, ela é manifesta através da tua palavra. Meu Deus, nós estamos aqui como igreja. Senhor, tu és Deus que sonda os corações, e nesta hora a tua igreja que ora, que te busca em arrependimento sincero e genuíno. Meu Deus, o Evangelho, ele transforma o coração do homem. A minha palavra nesta noite é essa, debaixo da autoridade da tua palavra. Aleluia. Senhor, que esta oração liberada agora através da vida dos teus servos seja selada, Senhor, nas regiões celestiais. Ah, meu Deus, que esta noite seja um divisor de águas
na vida do teu filho, na vida da tua filha. Aleluia, que eles possam viver na essência o Evangelho de Cristo, que eles possam andar em soberania nesta terra, que eles possam viver em autoridade, para que